Boa noite, pessoal. Harrison falando. Hoje eu vou dar início a um comentário semanal sobre os mercados financeiros, o que aconteceu na economia, quais foram os principais acontecimentos, e com isso vou poder orientar quem não teve tempo de acompanhar o mercado em relação às carteiras e às tomadas de decisão em relação aos fundamentos mais macroeconômicos. Eu falo aqui da Investimentos. Vou apresentar o material que foi feito pela área de research, área de análise, e espero que vocês fiquem por dentro do que aconteceu para poder tomar uma decisão mais assertiva nas posições, nos investimentos na semana seguinte, e com isso a gente conseguir alinhar um atendimento mais profissional para todos vocês. Bom, vamos começar aqui. Destaques da semana: mercados internacionais. A Europa fechou em alta na segunda-feira, influenciado por expectativas de liberação da próxima tranche de resgate à Grécia. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta devido a expectativas de um resultado positivo da Alcoa. A Alcoa, para quem não sabe, é a principal produtora de alumínio do planeta, tá? Tem um faturamento anual de mais de 30 bilhões de dólares, e essa expectativa, na verdade, essa divulgação positiva do balanço dessa empresa fez com que os investidores ficassem bem eufóricos em relação ao mercado americano, e com isso as bolsas americanas subiram e impactou também na Europa. Na terça-feira, os mercados fecharam o dia em alta, refletindo a aprovação da liberação da parcela de resgate à Grécia. Para quem está por fora desse impasse, a Grécia ainda precisa de ajuda financeira para conseguir saldar suas dívidas, e a aprovação dessa parcela fez com que os mercados reagissem positivamente nesse sentido. Nos Estados Unidos, o dia também foi positivo, impulsionado mais uma vez pelo início de temporada de balanços nos Estados Unidos. Começou aí com uma grande empresa que atua aí em diversos países, divulgando um resultado positivo, e isso já abriu com chave de ouro a divulgação dos balanços, que no dia seguinte também tiveram outras divulgações interessantes. Na quarta-feira, os índices europeus fecharam em leve queda, pressionados pelo rebaixamento da nota de crédito da Itália e por dados ruins da balança comercial chinesa. Nos Estados Unidos, o mercado fechou próximo à estabilidade, com o mercado refletindo aí a ata do FONC, que sinalizou que as compras de ativos podem ser reduzidas ainda este ano. O que isso quer dizer? Com essa nota de crédito rebaixada da Itália, há uma piora no cenário macroeconômico na Europa. Essa divulgação de dados ruins da China também impacta negativamente na economia global, já que a China é um país que mantém trocas com mais de 20 países, trocas financeiras de importação e exportação. E uma piora no cenário da China vai fazer com que ela tenha uma troca financeira, troca de produtos e de importação e exportação menor com todos esses países. E isso realmente impacta negativamente num cenário macroeconômico, e com isso os índices, as bolsas de valores, elas sofrem perdas no curto prazo. Na quinta-feira, as bolsas europeias fecharam em alta, influenciada por declarações do presidente do Fed, que afirmou que a política acomodatícia será mantida por um período previsível. Nos Estados Unidos, as bolsas também fecharam em alta, refletindo dados ruins de novos pedidos de seguro-desemprego, que gera expectativa que o Fed terá que manter os estímulos econômicos por mais tempo. Essas expectativas de que o Fed mantenha os estímulos econômicos, eles soam como uma euforia no mercado,
porque a partir do momento que o Fed deixar de manter esses estímulos econômicos, vai diminuir um pouco a demanda agregada nos Estados Unidos, já que quando o Fed faz os estímulos econômicos, ele nada mais faz do que gasta dinheiro na economia americana, e isso gera demanda, isso gera compras e gera liquidez no mercado, tá? Então, uma sinalização de que o Fed vai manter por mais tempo essas compras, elas são bem-vindas no mercado global, já que nós não temos um cenário tão atrativo de recuperação da economia global, e quanto mais países tiverem os bancos centrais com estímulos econômicos, gastando dinheiro na economia para gerar demanda, esses mercados vão reagir de maneira mais como eu posso dizer, mais altista, tá? Na sexta-feira, os índices europeus fecharam em queda, pressionados por temores com a Espanha e Portugal e preocupações com o crescimento da China. Mais uma vez, nesta semana, nós tivemos aí uma preocupação com a China. Nos Estados Unidos, os mercados fecharam próximo à estabilidade, impactados por dados de inflação ao produtor que vieram acima do que o mercado, que vieram acima do esperado pelo mercado, e índice de confiança do consumidor, que veio pior do que o esperado, e os discursos mistos das autoridades do Fed. Esses dados de inflação que vieram acima do esperado, eles impactam, na verdade eles têm um impacto neutro, tá? Os países desenvolvidos, eles têm uma meta de inflação diferente do Brasil. No Brasil nós temos uma meta de inflação para não ser ultrapassada, e nos países desenvolvidos eles têm uma meta de inflação para ser ultrapassada. E o índice de confiança do consumidor, ele veio pior do que esperado. Isso é uma coisa negativa aí também para a economia, já que nós agentes econômicos, vivemos de expectativas, e uma queda na expectativa do consumidor não é um dado que nos agrada. Por isso os mercados aí fecharam em leve queda, e nos Estados Unidos eles fecharam próximo à estabilidade, eles não tomaram um rumo definido. No mercado doméstico, nós tivemos uma semana relativamente parada no mercado brasileiro. O índice Bovespa caiu 0,5%, ou seja, não se alterou em relação à semana passada. Nós tivemos dias de alta, dias de baixa, mas no final das contas não tivemos um movimento com um rumo certo. Na segunda-feira, o mercado brasileiro fechou em queda, após operar em alta a maior parte do tempo, com investidores demonstrando cautela devido ao feriado em São Paulo na terça-feira. Quando nós temos um feriado no dia seguinte, os investidores eles tomam uma postura mais cautelosa para não fazer nenhuma compra e venda de ativos, já que o mercado só abre em 2 dias. Ou seja, se eles fizerem alguma posição e acontecer alguma coisa mais importante no cenário externo, quando o mercado retomar, pode haver perdas significativas, já que o mercado fica fechado no dia seguinte no Brasil, tá? Só completando, o mercado terça-feira ficou fechado. Quarta-feira, o Ibovespa encerrou o dia em alta, ajustando as altas vistas nos mercados internacionais, e também impulsionadas pelas ações do grupo EBX, que refletem expectativas de reestruturação das dívidas das empresas do grupo. Esse grupo, o grupo EBX, ele tem uma participação bem grande no mercado brasileiro, porque os investidores eles gostam de, como eu posso dizer, operar bastante esse papel. Então, as ações desse grupo, elas representam uma porcentagem relativamente alta no índice brasileiro. Por isso, nesse dia nós tivemos uma valorização devido às expectativas aí de retomada das dívidas e reestruturação no grupo, tá? Quinta-feira, o mercado local fechou o dia em alta, beneficiado pelo avanço das bolsas internacionais, pelas declarações do Ben Bernanke e com novas expectativas de que o governo chinês injete novos estímulos à economia. Além disso, destaque para a Petrobras, que subiu forte após mudança na contabilidade de RED.
De maneira geral, as declarações foram interpretadas como uma possibilidade do governo americano continuar com os estímulos à economia, continuar gastando dinheiro e gerando demanda. E numa piora do cenário chinês, o governo vai tomar as atitudes e vai também fazer estímulos para que a economia chinesa não decaia. E se a economia chinesa não decair, nós temos um cenário mais atrativo no médio e longo prazo. Sexta-feira hoje, o mercado brasileiro fechou em queda, pressionado pelo dado ruim de atividade econômica do IBCBR, que é uma prévia do PIB, por receios com o crescimento da China, que foi aliviado na quinta-feira por uma declaração do governo chinês em relação a novos estímulos, mas essa desconfiança em relação ao crescimento da China ela continua presente no mercado, porque não tivemos nada sólido divulgado ainda pelas autoridades monetárias da China. E temores com os rumos da política monetária nos Estados Unidos. Além disso, o mercado brasileiro foi bastante pressionado pelas ações no grupo EBX, mais uma vez, que tiveram forte queda, com destaque para a OGX, que caiu forte após declarações da diretoria-geral da Agência Nacional de Petróleo durante a manhã, que afirmou que o órgão vai pedir novos estudos dos poços de Tubarão Azul para verificar a viabilidade comercial. E esses foram os acontecimentos da semana nos mercados acionários brasileiros e internacionais. Agora eu vou mostrar aqui rapidamente o desempenho das nossas carteiras. Nossa carteira recomendada no ano está com uma queda de... Desculpem, no ano não. Na semana está com uma queda de 0,67, enquanto que o índice está caindo 4%. Perdão, pessoal. Essa avaliação é do dia 28 até hoje. Então, no dia 28 de junho até hoje, o Bovespa caiu 4%. Nossa carteira recomendada caiu 0,67%. E nossa carteira de dividendos, que tem uma estratégia de recebimento, de pagamento em relação ao lucro da empresa, no mesmo período, teve uma desvalorização de 3%. Logicamente porque a composição aí da carteira de dividendos é menor do que a composição da carteira recomendada. Mas no longo prazo a gente está com uma variação bem positiva. E essa foi minha análise aí do mercado externo, do mercado brasileiro, de acordo com a divulgação aí da área de research da ON Investimentos. Eu fiz alguns comentários. Eu pretendo toda semana vir com essa análise para que vocês possam tomar nota do que aconteceu, ficar por dentro dos acontecimentos. E se porventura tiverem alguma dúvida, eu deixo meu contato para vocês e fico à disposição de esclarecimentos. Meu e-mail é harrison.gonçalves@oninvestimentos.com.br. Se quiserem me deixar algum recado no Facebook, eu tenho uma página, facebook.com/economia simples. E hoje eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado. Vou fazer novos vídeos. Estamos também com uma iniciativa de palestras sobre alternativas de investimento. Vocês podem participar também. E vou ficando por aqui. Tenham uma boa noite, um ótimo final de semana. Até a semana que vem.